Olha isso daqui rapidinho, nenhum desses dois notebooks que eu vou mostrar pra você agora é gamer, tá? Mas eu quero começar com esse teste pra mostrar quão parecido e ao mesmo tempo diferente eles são e os dois custam o mesmo preço, tá? Desse lado aqui, olha esse notebook rodando Cyberpunk 2077 com tudo no baixo e Frame Generation ligado, como vocês podem ver aqui em cima, né? Olha, apesar de estar com o Frame Generation ligado, apesar de estar com tudo no baixo, tá muito jogável, o input lag tá baixo, principalmente se você fosse jogar no controle aqui, você não ia perceber. Pode ver que não tem delay, pode ver que tá liso, tá rodando liso, apesar do FPS base estar abaixo de 30, com Frame Generation a gente tem ali 50 FPS, 48 FPS. Bom, tá bom, não é gamer, né, mas tá aí, tá rodando. Agora, este outro aqui, que vocês já sabem qual é, né, por conta da cor, né, uma cor única aqui. Bom, vamos dar uma jogada nele aqui também? Deixa eu pegar aqui, ó. Primeiro, olha quando eu mexo. Já percebe que tá travando, né? Apesar do FPS estar mostrando a mesma coisa ali, ele também tá com o Frame Generation ligado, tá? É que por ser macOS ele não mostra ali em cima, mas aquele FPS que aparece ali em cima é Frame Generation também. E apesar de estar com o Frame Generation em 45 FPS, a base dele tá muito, mas muito baixo. Inclusive essa tela aqui tá bem escura também, né? Calma aí. Mas tá aí, ó. Roda também, mas pior do que aquele outro, tá? Mas ainda assim tá rodando, o que já é impressionante. Esses dois notebooks aqui custam R$5.000. Na verdade, esse verdinho aqui é o MacBook Neo e hoje tá saindo por volta dos R$5.500, um pouquinho pra cima, um pouquinho pra baixo, varia bastante na Shopee, olha o preço dele aí. Já este outro aqui, meus amigos, custa no valor, esse exato momento, inclusive que eu tô gravando o vídeo, olha só, vou até abrir aqui pra vocês darem uma olhada. Tá custando R$5.100, mas vive tendo promoção dele, aonde ele sai por R$4.500, R$4.800. Esse aqui é o Asus VivoBook S14. E eu trouxe esses dois notebooks aqui porque, de verdade, eles são muito parecidos em algumas coisas. De fato, o MacBook Neo é impressionante pelo que ele faz e principalmente pelo que ele custa em dólar, mas no Brasil ele ainda tá caro e apesar dele ter uma construção fenomenal, esse outro notebook que eu trouxe aqui hoje deixa o MacBook Neo no chinelo em quase todos os quesitos. Bom, primeiro que o MacBook Neo aqui é bonitão e ele ganha em algumas coisas mesmo. Por exemplo, eu acho a tela dele maravilhosa. É uma tela Retina Display IPS. Porém, por não ter aquele tratamento fosco que a gente está acostumado em notebook, a impressão dessa tela é que é uma tela que tem um brilho e uma cor assim, absurda. Olha isso aqui. É realmente muito bonito. Já notebooks normais com Windows, geralmente a tela tem um tratamento fosco. Então, quando você olha assim, parece que tem o mesmo nível de brilho, ó. Até aqui mesmo, ó. Parece que é uma cor mais lavada, né? Mas não é que a cor é mais lavada. Isso aqui também é uma tela IPS e tal. Só que realmente a impressão que dá é que a tela do Mac é melhor. Outra coisa que o Mac é melhor é na construção, né? O MacBook Neo tem uma liga de alumínio, né? Um bloco de alumínio. Então ele é muito sólido, ele é muito leve, muito fino, muito portátil também. E cara, aonde você pega aqui é alumínio, é metal. Já esse outro notebook aqui que eu vou mostrar pra vocês não é o caso. Na parte de dentro, plástico, tá? Aqui na parte de fora, alumínio, então a tampa é de alumínio, mas tem muitas partes em plástico, apesar da tampa ser de alumínio. Então assim, construção do Mac, também o Mac ganha. Agora, gente, é só isso que o Mac ganha desse notebook aqui. Esse Asus VivoBook S14 é melhor em todo o resto do que o Mac. Vamos começar com conexão. Bom, o MacBook Neo tem duas USB-Cs. Que nem são tão rápidos assim e nem são Thunderbolt. Inclusive, transmite dado e imagem, tá? E, além disso, ele tem uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone. É só isso que ele tem de conexão. Já o Asus VivoBook S14 tem uma USB-C que carrega, transmite imagem e dados, saída HDMI, USB tipo A, mais uma USB-C, uma entrada e saída de fone de ouvido e microfone e na outra lateral, mais uma USB tipo A. Tem o que falar, né? Em conexão, ele ganha. Bom, outra coisa aqui que tem de diferença quando a gente abre esses dois é o teclado. O teclado dos dois é maravilhoso e eu devo confessar que eu acho o teclado do Mac melhor até, tá? O teclado do MacBook Neo é muito gostoso de digitar, é muito bonito, mas o do Asus VivoBook não fica para trás também. Eles são iguais no sentido de quantidade de teclas, tá? Então é igual, porém o do Asus é ABNT2, já tem o C cedilha, os acentos e tudo mais. Já no MacBook Neo não tem, é padrão ANSI, você vai ter que adaptar ali para digitar. Dá para digitar normal, mas tem essa diferença também, tá? Ah, uma outra coisa, o Asus VivoBook S14 abre 180 graus a tampa, o MacBook Neo não abre, mas isso não importa muito para muita gente, né? Mas gente, a principal diferença tá no hardware. O MacBook Neo tem um chip
A18 Pro da Apple. É um chip de iPhone 16 Pro, um chip de iPhone, né? Com 8 GB de memória RAM. Não dá para fazer upgrade e não tem versões com mais memória RAM. Já o ASUSVobook S14, nessa versão que eu mostrei para vocês, ele já vem com 16 GB de memória RAM e um Intel Ultra 5 225H. E além disso, ele aceita upgrade de memória RAM. Então eu já abri esse notebook, tirei os parafusos, tirei a tampa dele e tem um slot extra livre que vem para você colocar mais memória RAM. Aí, meti o doido aqui e botei mais 16 GB de memória RAM, então ele tá com 32 GB. Isso é uma vantagem muito grande. E quando a gente faz isso, ele libera uma placa de vídeo absurda aqui dentro, uma Intel Arc. E aí, meus amigos, eu comparei esses dois notebooks para uso para trabalhar, tá? Então você comprou esses dois, você vai querer fazer um trabalho, edição de vídeo, etc. A diferença é gigantesca. Primeiro, é impressionante que o MacBook Neo consegue fazer uma edição de vídeo mais simples, tá? Ele aguenta muito bem. A gente até abriu um projeto aqui de 20 minutos no Premiere Pro e ele aguentou rodar o projeto. É bem da hora mesmo. Mas na hora que a gente vai para coisas mais pesadas e projetos que tem mais efeitos, por exemplo, no After Effects, não só ele começa a travar, mas ele leva muito tempo para fazer o render. A gente fez um render de um projeto de 2 minutos no After Effects, tá? 2 minutos tem o projeto. O MacBook Neo renderizou esse projeto em 42 minutos e 34 segundos. Pois é, ele levou quase 1 hora para renderizar 2 minutos de vídeo. Por que isso acontece? Porque não só o MacBook Neo não é tão forte, ele tem pouca memória RAM, mas o principal problema aqui é que ele não tem resfriamento ativo, ele não tem ventoinha. Então, quando o projeto estava na metade, ele já cortou muita potência para o processador não esquentar tanto. Eu fiz esse mesmo projeto no ASUSVobook S14. Olha só, ele não só não sofreu thermal throttling, né? Não só não cortou potência, porque ele tem uma ventoinha aqui dentro para poder trabalhar, como ele fez esse render muito mais rápido, em 10 minutos e 8 segundos. Isso aí é 4 vezes mais rápido do que o MacBook Neo. Impressionante, né? Pois é, não só isso, né? Isso aqui é um notebook capaz de abrir muitos jogos que o MacBook Neo nem sonha em abrir. Então, CS2 aqui, eu consegui abrir a mais de 100 FPS. Doido, né? Impressionante. Vocês estão vendo aí a gameplay do CS2, ele roda muito bem. O Cyberpunk, como vocês viram, eu consegui abrir, apesar de não ser um notebook gamer, ele consegue abrir esses jogos mais pesados, Forza Horizon, entre vários outros jogos aqui, ele abre muito bem. Já no caso do MacBook Neo, é só coisa mais básica mesmo, até porque jogar no Mac nem é tão interessante assim. Mas vamos lá, você tá com R$5.000, você deve comprar o MacBook Neo ou o ASUSVobook S14. Se sua intenção é trabalhar com notebook, vá no ASUSVobook S14 e ponto final. Ele é melhor para trabalhar em todos os sentidos do que o MacBook Neo. O MacBook Neo nem foi feito para trabalho, tá? Agora, você quer só um notebook básico para você navegar na internet, ver vídeo, ver filme, coisa básica. Não liga tanto para potência nem nada assim. O MacBook Neo é até muito interessante, porque a construção dele, a portabilidade dele é fantástica, além dele ter um pouco mais de bateria do que o S14, tá? Esse ASUSVobook S14 aqui, você vai conseguir umas 6 horas de uso de bateria nele, se configurar bem, pode chegar até umas 7 horas, já o Mac aqui até umas 9, 10 horas, então ele tem uma bateria que dura melhor, além, como eu falei, da tela da percepção de ser mais bonita também quando você está assistindo algum conteúdo nessa tela. A verdade é que é o seguinte, quando foi lançado esse MacBook Neo, muita gente falou assim, é o fim do notebook com Windows, vai deixar todas as empresas no chinelo. Olha, de fato, lá nos Estados Unidos da América, né, onde ele custa $599, que é bem pouco para um notebook dessa capacidade. Inclusive, se você for estudante nos Estados Unidos, você consegue pagar até $500 nesse notebook, né? $499. Mas no Brasil, as coisas são diferentes. Ele ainda tá caro, mas pode ser que ele fique barato. E aí ele comece a valer ainda mais a pena, né? O MacBook Neo vale sim a pena. Mas, cara, o S14 nessa versão com Ultra 5 225H, que foi lançada agora em 2026, ele destrói o MacBook Neo em quase todos os sentidos. Eu acho que só perde porque o sistema operacional, para algumas pessoas, pode não ser tão interessante, né? Eu acho que o macOS é muito otimizado. E em construção também, né? Porque o MacBook Neo tem uma construção muito melhor. Mas, de resto, o S14 é fantástico mesmo. É muito forte e é o notebook com placa de vídeo integrada mais forte que eu já testei, até na faixa dos R$7.000, R$7.500, cara. E ele custa R$5.000. E em promoção, até menos do que isso. Tá querendo comprar um notebook? Fica aí essas duas opções, mas ó, quero saber de você. Qual que você escolheria? Comenta aqui embaixo pra eu saber, deixa o like, se inscreve no canal. Se quiser ver outros testes e outros vídeos aqui, comenta que eu trago pra você, tá? Eu ainda não sei qual que eu escolheria, hein? Quer dizer, se fosse pra trabalhar, obviamente no Asus, mas o MacBook Neo é bonitinho, hein? Ainda mais nessa cor, ó. Você é doido. Bom, links dos dois tá aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou!